Aqui, nós não contamos apenas histórias antigas, nós escavamos aquilo que foi cuidadosamente suavizado pelos séculos. Hoje, você vai entrar em uma Esparta que raramente aparece nos livros escolares. Uma Esparta que não cheira a glória, mas a ferro, suor e silêncio imposto. Prepare-se, porque a noite de núpcias espartana, temida até pelas esposas mais fortes, revela um lado brutal de uma sociedade que transformou até o amor em estratégia de guerra. Imagine uma jovem espartana. Diferente das mulheres atenienses, trancadas nos gineseus, ela cresceu correndo sob o sol impiedoso do Peloponeso. Desde menina, treinou como um soldado. Arremessava disco, lutava, corria em competições públicas. Seu corpo não era frágil, era firme, moldado pela disciplina. Seus pulmões eram fortes, sua mente endurecida. Aprendeu a suportar dor, a não demonstrar medo, a rir diante do desconforto. Ela era respeitada, era admirada. Em uma Grécia onde a mulher quase não tinha voz, a espartana parecia uma exceção poderosa. Mas essa imagem de liberdade começa a rachar quando olhamos para a noite em que ela se tornaria esposa. Quando falamos de Esparta, o discurso costuma vir pronto. Cidade da honra, da disciplina, dos 300 de Leônidas, da coragem inabalável. E sim, as mulheres espartanas tinham mais mobilidade social do que muitas outras na Grécia Antiga. Administravam propriedades, participavam de exercícios físicos, eram instruídas a falar com firmeza. Plutarco registrou frases orgulhosas atribuídas a elas. Pareciam quase modernas. No entanto, quando mergulhamos nas práticas matrimoniais descritas por autores como Plutarco e Xenofonte, outra Esparta surge, menos heróica, mais calculista, profundamente controladora. Em Esparta, casamento não era romance, era política, era eugenia, era estratégia de Estado. Ao completar cerca de 18 anos, a jovem era destinada a um casamento arranjado. Não havia vestido branco, não havia celebração apaixonada. O ritual começava com algo que hoje chamaríamos, sem hesitação, de violência simbólica. O marido raptava a noiva, um rapto encenado, mas ainda assim forçado dentro da tradição. Ela era levada a uma mulher mais velha, uma matrona, que realizava o ato mais simbólico e perturbador. Raspava completamente sua cabeça com lâminas de bronze. O cabelo, símbolo máximo da feminilidade na Grécia Antiga, era removido. Sua identidade visual era apagada. Em seguida, ela era vestida com uma túnica masculina, áspera, simples, sem adornos. Nenhuma joia, nenhum perfume, nenhum traço de delicadeza. Depois disso, era deixada sozinha em um quarto escuro. Pense na cena. Uma mulher treinada para ser forte, independente, fisicamente ativa. Uma mulher que corria ao lado de homens nos campos. Agora, raspada, vestida como soldado, isolada na escuridão. A mensagem era clara. Ali, ela não era indivíduo, era função, era ventre, era instrumento reprodutivo da cidade. E o marido? Ele não entrava pela porta principal como num lar comum. Mesmo após o casamento, o homem continuava vivendo nos quartéis, dormindo entre soldados. Ele só podia visitar a esposa em segredo, à noite, furtivamente, como se o encontro conjugal fosse uma infração. O casamento espartano era estruturado como um mecanismo de procriação. O historiador Paul Cartledge resume com frieza. Tratava-se de uma instituição eugênica. O objetivo era gerar filhos fortes para o exército. O componente afetivo era secundário, quase irrelevante. Por que raspar o cabelo? Por que vestir a mulher como homem? A resposta está na própria formação masculina espartana. Os meninos eram retirados de casa aos 7 anos e criados exclusivamente entre homens, na agogé, o brutal sistema de treinamento militar. Cresciam juntos, sofriam juntos, criavam laços profundos entre si. A norma emocional do guerreiro era o companheiro de batalha, não a esposa. Nesse contexto, o contato heterossexual não era o centro da identidade masculina.
Para torná-lo psicologicamente aceitável, o sistema criou um ritual que aproximava simbolicamente a mulher do universo masculino. Cabeça raspada, roupa de soldado, encontro às escondidas, rápido, furtivo. O ato conjugal tornava-se quase um exercício estratégico, envolto em segredo, risco e dever. O desejo era subordinado à disciplina. O corpo feminino reorganizado para servir a máquina estatal. E havia mais. Plutarco relata que, se um homem mais velho tivesse uma esposa jovem e admirasse um rapaz forte e saudável, podia convidá-lo a gerar filhos com ela. Da mesma forma, homens podiam solicitar permissão para ter filhos com a esposa de outro, caso julgassem que isso fortaleceria a linhagem. Não era considerado adultério, era política de melhoramento genético. E as mulheres? Podiam recusar? Os textos são silenciosos. E esse silêncio pesa. Historiadoras como Sarah Pomeroy apontam que a famosa liberdade das mulheres espartanas era parcial e estratégica. Elas podiam administrar propriedades e circular com mais autonomia do que em Atenas. Mas sobre seus próprios corpos e sobre a decisão de com quem se deitariam, o poder era mínimo. Autonomia física não é o mesmo que autonomia sobre o próprio destino. Há registros de mulheres que choravam nos rituais matrimoniais e eram silenciadas pelas matronas. Há relatos de desonra pública para aquelas que se recusavam a casar. Em Esparta, não casar era quase um crime contra o Estado. O indivíduo era secundário. A cidade era tudo. E, ironicamente, esse sistema rígido começou a ruir séculos depois. Aristóteles observou que o número de cidadãos espartanos despencou drasticamente. As guerras constantes, a fragmentação familiar e a mecanização da reprodução criaram um paradoxo. A máquina feita para produzir guerreiros perdeu a capacidade de se sustentar. A historiadora Eva Cantarella resume de forma incisiva: Esparta não caiu porque suas mulheres eram fracas, mas porque o sistema transformou a reprodução em algo tão frio, tão desumanizado, que até as mais obedientes perderam o impulso de participar. No fim, a glória militar de Esparta foi construída sobre silêncios, sobre cabeças raspadas em quartos escuros, sobre encontros furtivos tratados como dever, sobre a transformação do corpo feminino em campo de estratégia política. E é aqui que essa história deixa de ser apenas antiga. Quantas vezes ao longo dos séculos, sociedades diferentes controlaram o corpo das mulheres em nome da pátria, da moral, da tradição ou da religião? Quantas vezes ofereceram uma liberdade aparente em público, enquanto restringiam escolhas fundamentais em privado? A noite de núpcias em Esparta não era temida por fragilidade. Era temida porque revelava o limite real da liberdade. Ali, a mulher mais forte descobria que sua força tinha fronteiras definidas pelo Estado. E talvez a pergunta mais incômoda seja esta: quando o dever engole a escolha, quando a disciplina apaga o afeto, quando a glória coletiva se constrói sobre o silêncio individual, quem realmente vence? Se essa história te fez enxergar Esparta, e talvez o nosso próprio tempo com outros olhos, escreve aqui nos comentários o que mais te impactou. Porque enquanto houver poder tentando transformar pessoas em instrumentos, histórias como essa precisarão ser contadas. E o canal Revista Viraliza continuará trazendo à luz aquilo que muitos prefeririam deixar no escuro.